Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje estudaremos o Estatuto dos Servidores de Cariacica, especificamente sobre os requisitos de ingresso no serviço público e a posse do cargo. No nosso canal você encontrará diversos vídeos que vão poder ajudá-lo no estudo da Lei Orgânica e do Estatuto dos Servidores de Cariacica. No último vídeo sobre o Estatuto, falamos sobre provimento e vacância, os mais diversos tipos que existem. E com certeza vai ajudar você bastante na prova. Gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores e pedir o seu apoio. Nos dê o like, comente, coloque suas sugestões, tire suas dúvidas. Mande aí nos nossos comentários que nós vamos ler todos eles com atenção e responder todos à medida que pudermos. Também compartilhe o vídeo, nos ajuda demais a crescer no YouTube. Muito obrigado. O estudo do Estatuto costuma ser bem mais fácil que o estudo da Lei Orgânica, pois se trata de uma lei muito mais prática. Ela vai dizer exatamente o que a pessoa precisa fazer para conseguir entrar no serviço público, quais são os requisitos, e normalmente são questões que as pessoas reconhecem melhor. No entanto, é bem importante estudar com bastante atenção e memorizar as questões do Estatuto, pois tem bastante pega-ratão nesse tipo de questões. Prepare então aí o seu caderno, a sua cópia da lei e vamos para o estudo. Requisitos. São requisitos básicos para o provimento de cargos públicos, ou seja, os requisitos para que alguém ingresse no serviço público. O provimento, como nós vimos no outro vídeo, é o ato de entregar o cargo de serviço público para alguém. E qual é o primeiro requisito? Nós temos nacionalidade brasileira, salvo nas hipóteses definidas em legislação específica. Aqui alguns comentários que podem ensejar em alguns pega-ratão em prova. É muito comum eles colocarem que precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, ou então que só pode ser brasileiro nato e não pode ser naturalizado. Em geral, toda a legislação brasileira, quando fala de nacionalidade brasileira, está falando automaticamente de brasileiro nato e naturalizado. E, na realidade, uma das poucas exceções para isso é para cargo de presidente e ministro do Supremo, esses cargos maiores. No mais, brasileiro é brasileiro, independentemente de ser nato ou naturalizado. Aqui também é importante a gente observar que existe o requisito de ser brasileiro, mas ele não é absoluto, pois ali ele diz que salvo nas hipóteses definidas em legislação específica, ou seja, pode ter legislações que dispensem essa nacionalidade brasileira. O requisito 2 é o gozo dos direitos políticos. O que é o gozo dos direitos políticos? Os direitos políticos garantem aos cidadãos a participação no governo e na administração pública, incluindo o direito de votar e ser votado. 3. Regularidade com as obrigações militares e eleitorais. As obrigações militares normalmente dizem respeito aos homens, pois eles precisam comprovar que fizeram o alistamento ou que cumpriram o serviço militar ou ter a carta de liberação, ter tido a isenção. Em relação às obrigações eleitorais, significa estar em dia com o título de eleitor, ter votado nas eleições ou justificado a ausência e não ter pendências com a justiça eleitoral. Então tem que estar com o título eleitoral regular, tem que ter votado e não pode ter multas, nada do tipo com a justiça eleitoral. O quarto requisito é o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, que vai se dar conforme a lei que cria o cargo e que diz que precisa ter nível médio, superior e qual é o tipo de curso. 5. Possuir habilitação legal para o exercício do cargo. Essa habilitação legal são aquelas carteiras de registro profissional, como o CRC dos contadores, CRM dos médicos, CRP dos psicólogos, etc. Também o cargo pode exigir a carteira de motorista. Mas essa exigência sempre, qualquer uma delas, sempre tem que estar prevista na criação do cargo. E lá vai dizer se é obrigatório ou não. O edital deste concurso tem diversos cargos, onde está mencionando nos requisitos desejável CNH.
desejável, não é obrigatório. Logo, se a pessoa não tiver CNH, ela pode assumir o cargo. O sexto requisito é a idade mínima, sempre de 18 anos. Por fim, nós temos a sétima condição, que é a condição de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, que vai ser apurado através de perícia médica antes da posse do cargo. O oitavo requisito é não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida. Isso aqui é para aquele caso quando o candidato já ter sido funcionário público e está com alguma restrição. Ele pode ter sido demitido e não poder assumir o cargo durante algum período, algum tempo. Então, ele não pode ter nenhuma restrição nesse sentido para poder assumir o cargo público. O artigo 9º também possui alguns parágrafos que explicam melhor sobre esses requisitos. Os demais requisitos para o provimento de cargo público serão estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, que é uma lei que cria todos esses cargos do município, e deverão guardar relação com a natureza das respectivas atribuições em grau de responsabilidade e complexidade. Ou seja, os requisitos para o cargo sempre está estabelecido neste plano de cargo do município. Parágrafo 2º. O estabelecimento de requisitos para investidura a cargos públicos não se poderá discriminar candidatos em razão de condições estritamente pessoais, tais como etnia, sexo, cor, credo religioso, ideologia política, orientação sexual e forma estética. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Muitas vezes na prova a pessoa fica meio nervosa e olha um conteúdo que talvez não tenha estudado antes. Mas este parágrafo aqui, se cair na prova, é um que mesmo que a pessoa nunca tenha lido o estatuto, ela vai poder reconhecer se ele está certo ou errado. Pois, afinal de contas, não tem nenhuma legislação no Brasil que vai prever como certo a discriminação. Então, sempre se lembrem disso, principalmente naquelas questões que a gente está na dúvida. Às vezes, se a gente lê com atenção, usando o bom senso, a gente consegue chegar a um resultado correto. Parágrafo 3º. Somente poderá ser estabelecido o limite máximo de idade para cargos cujo desempenho requeira esforço físico que cause desgastes intoleráveis a partir de faixas etárias mais elevadas, ou para aqueles cujas atribuições, por sua responsabilidade e complexidade, demandem grau superior de maturidade e experiência. Como a gente viu antes, um dos requisitos para o ingresso no serviço público é a idade mínima de 18 anos. Porém, aqui neste parágrafo está abrindo uma possibilidade de se estabelecer limites de idade mínimo e máximo para determinados cargos. No caso do limite máximo, é para desempenho de atividades que exijam um esforço físico que cause desgaste. E idade mínima seria para atribuições que exigem muita responsabilidade e que demandem grau superior de maturidade e experiência. Ou seja, pelo estatuto, é possível sim criar cargos que estabeleçam idades mínimas diferentes para diferentes cargos. Quarto parágrafo. Os requisitos para a acessibilidade aos cargos públicos deverão ser comprovados no momento da posse, quando se trate de provimento originário. Então é aqui, se vocês estão se inscrevendo para o concurso público e ainda não tem todos os requisitos, não tem problema. Inclusive no momento da nomeação não precisa ainda ter todos os requisitos comprovados. É necessário ter eles comprovados no momento da posse, quando se trate de provimento originário. A gente viu isso na outra aula, sobre provimento e vacância, o que é provimento originário e o que é derivativo. Se você não sabe, busca lá o vídeo e dá uma olhada na aula que você vai entender melhor. Provimento originário, concurso público. O cargo efetivo depende do concurso público de provas ou provas e títulos. É isso que, na verdade, vocês já sabem. Para entrar no serviço público, a menos que seja por indicação política, no cargo de comissão, é necessário sempre fazer o concurso público.
E o concurso público ele pode ser por prova, como essas que vocês vão prestar, ou provas e títulos, quando além de fazer a prova são apresentados títulos de mestrado, doutorado ou alguns outros cursos que somam ponto para a classificação. Os exames técnicos e teóricos poderão ser complementados com provas práticas e provas orais. Ou seja, mesmo depois de ter feito a prova e a prova de título, podem ter ainda outras provas, como a prova prática, muitas vezes exigida para a guarda municipal, onde se exige uma quantidade X de exercícios para que sejam realizadas, ou ainda provas orais, quando a pessoa precisa responder verbalmente alguns questionamentos. O concurso público ele tem validade de até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez. Então, o concurso público, no máximo, pode ter essa validade de 2 anos. E uma vez que venceu esse prazo de 2 anos, o Poder Executivo precisa, ou o Legislativo, se for uma prova para a Câmara, precisam prorrogar ele, que é prorrogado pelo mesmo período inicial. As normas gerais para a realização do concurso público sempre vão ser fixadas no edital, vão ser todas escritas no edital. Ali nós vamos ter o calendário das datas, de quando que vai acontecer as inscrições, até quando, prazo para recurso, quando é que vai ser realizada a prova, quando vai ser publicado o resultado. Todas essas datas estão fixadas no edital, bem como demais regras todas de como vai se realizar esse certame. Ele precisa ser publicado em órgão oficial de imprensa, ou seja, o diário oficial do município, normalmente, e ele tem que ser publicado com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Então, não dá para publicar um edital de concurso público com prazo inferior a 30 dias. Com mais, pode, mas o mínimo é 30 dias. Quais são essas normas que o edital vai fixar? E dizer quais são os documentos que vão ser exigidos para inscrição, o prazo de validade do concurso, que pode ser até 2 anos, mas nada impede o município de fazer um concurso com prazo menor. Ele pode, tem direito, só não pode ultrapassar aquele período. Os requisitos para provimento do cargo, o que a pessoa precisa provar para entrar no cargo, que vão ser sempre definidos pela lei. O número de vagas a serem preenchidas, distribuídas por especialização e disciplina, com o respectivo vencimento do cargo e atribuições a serem desempenhadas. Isso é aquela tabelinha que vai dizendo quais são os cargos que vai ter concurso, quanto vai ser o número de vagas. Depois nós temos normalmente um anexo onde é que informa quais são as atribuições que o servidor exerce. Enfim, esses detalhes. 5. As exigências e condutas a serem observadas pelos candidatos para assegurar a lisura do certame, ou seja, quais são as regras para a realização do concurso. O programa das provas, o que vai cair na prova, qual é o conteúdo programático, valor das inscrições, orientação de pagamento, hipótese de isenção e critérios para desempate dos candidatos. Tudo isso vai ser definido pelo edital do concurso. Não se exigirá a comprovação do atendimento aos requisitos para provimento do cargo para a mera inscrição e realização de concurso público. Ou seja, se você ainda não completou 18 anos ou ainda não tem a escolaridade exigida e quer prestar o concurso, você pode. Só vai ser exigido o requisito no momento da posse. Artigo 3º. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação quanto às vagas não previstas no edital, ainda que existentes antes de sua realização. O que isso quer dizer? Se o concurso público está prevendo apenas 3 vagas, os 3 primeiros colocados no concurso têm direito à nomeação. Agora, se a pessoa sabe que, além daquelas 3, existe ainda vaga para 5, 6 pessoas, ela não tem direito, se ela é o 4º colocado, a ser chamado. Pois esse artigo aqui está dizendo exatamente isso, que não, só ser aprovado em concurso, não importa a sua colocação, não cria direito à nomeação, a não ser para aquelas vagas já previstas no edital. Parágrafo 1º. Servidores classificados deverão ser nomeados mediante publicação de ato no Diário Oficial e e-mail, informado quando da inscrição,
sendo considerado desistente no caso de não comparecimento no prazo previsto para a posse. Nós em breve vamos ver aqui qual é que é esse prazo para se apresentar, para comparecer para a posse. Em todo caso, aqui está informando que a nomeação ela sempre vai se dar através do Diário Oficial e e-mail. Mas aqui nós temos o parágrafo 2º. Na falta do registro do e-mail, ou seja, a pessoa não informou o e-mail no momento da inscrição do concurso público, previsto no parágrafo anterior pelo candidato, será válida a nomeação publicada no Diário Oficial. Ou seja, aqui basicamente está dizendo que preferencialmente vai ser enviado por e-mail também, mas se não tiver e-mail, só a publicação no Diário Oficial já basta. Artigo 14. A nomeação será feita em ordem rigorosa de classificação dos candidatos durante a validade do concurso. Ou seja, isso aqui todo mundo sabe. Como eu comentei anteriormente, o Estatuto ele é muito prático. A gente sabe que conforme a classificação do concurso público é que as pessoas vão sendo chamadas. Primeiro, segundo, terceiro, sempre em ordem, durante a validade do concurso, à medida que abre vagas para a Prefeitura ou a Câmara convocarem o candidato. Parágrafo único. O concurso somente será homologado quando houver lista de classificação em que tenham sido previamente aplicados os critérios de desempate previsto em edital. Ou seja, só vai ser considerado encerrado o processo de concurso depois de já ter sido classificado todo mundo e, inclusive, aplicado o critério de desempate. Só então o concurso é homologado. É a lista final do concurso público. Aqui uma questão bastante importante e costumam cobrar bastante em concurso, que é referente às reservas de vaga. No Estatuto do Servidor, nós só temos a reserva para pessoas com deficiência, e que está ali no artigo 16. Serão reservadas, para cada cargo, 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos para pessoas com deficiência. Parágrafo 1º. Quando da aplicação do percentual referido no caput é o artigo 16, essa parte que a gente acabou de ler antes. Sobre o número de vagas oferecidas para um cargo resultar a fração superior a meio, assegurar-se-á a reserva de uma vaga. Ou seja, vamos aqui explicar. Suponha que existam 8 vagas para determinado cargo. Você aplica 5%, 5% de 8 vai ser 0,4. Não chega a dar meio, que seria 0,5. Então, a partir de 10 vagas para o cargo, é que vai começar a ter essa reserva para deficientes. Então, com 10 já dá 0,5, então já tem direito a uma vaga e assim por diante. As vagas reservadas para pessoas com deficiência não preenchidas serão remanejadas para demais candidatos. Ou seja, se por acaso não tiver pessoas com deficiência para assumir a vaga, então elas são repassadas para os demais candidatos. Encerramos então a parte do concurso público e passemos então para a parte de provimento do cargo propriamente. Assumir um cargo se começa sempre através da nomeação, depois é a posse e por fim é o exercício. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas. A nomeação é o ato administrativo que designa uma pessoa para ocupar um cargo público após aprovação em concurso ou processo seletivo. Ou seja, é aquele ato de nomeação, quando eles chamam o candidato para assumir a vaga. E ela serve tanto para cargo efetivo, que precisa ter um concurso prévio, ou também pode ter nomeação para cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Esses aí não precisam de concurso público. São os famosos CCs, que são cargos escolhidos para pessoas de confiança do prefeito, do presidente da Câmara. A posse é a etapa em que a pessoa já nomeada assina o termo de posse, comprometendo-se em cumprir do cargo, das obrigações do cargo e as leis vigentes. E é aqui que as pessoas precisam comprovar que atendem aos requisitos. Aqui a pessoa vai ter que ter a idade mínima, vai ter que ter os certificados, vai ter que ter carteira profissional que seja solicitada e apresentar tudo para efetivar a posse. Por fim, nós temos o exercício. O exercício é o início efetivo das atividades, é quando a pessoa realmente começa a trabalhar. Até a posse é uma parte formal. A pessoa primeiro é chamada através da nomeação
Então ela apresenta os documentos no departamento pessoal, no RH da prefeitura, junto com todos os comprovantes de que está apta, com saúde, documentação, etc., para começar a trabalhar, que é o exercício. Sobre a posse, a nomeação para cargos públicos somente terá efeito com a posse, ou seja, se você nomeou uma pessoa para assumir um cargo e ela não fez a posse, esse ato ele se anula. Então deixa de acontecer, a pessoa perdeu a vaga, não vai ser exonerada nem nada, simplesmente vai ser tornado sem efeito essa nomeação anterior. Para que ela se concretize, é necessário que ela se apresente e apresente os documentos necessários, comprove os seus requisitos. São competentes para dar posse o prefeito e o presidente da Câmara. Como a gente está vendo lá no estudo da lei orgânica, o prefeito ele é o chefe do poder executivo e o presidente da Câmara ele é o chefe do legislativo. Então eles são as pessoas primárias que vão contratar, através da nomeação, novos servidores. Porém, a gente tem aqui no inciso 2 que os secretários municipais e as autoridades dirigentes das autarquias e fundações públicas municipais também podem contratar por delegação. O que é essa delegação? É um documento legal em que o prefeito ou o presidente da Câmara ele autoriza um secretário ou então alguma das autoridades, aqui os dirigentes que seriam presidente, autarquia ou fundação, para que eles possam fazer a contratação. Ao invés de tudo ir para o prefeito para ele emitir o documento, essas pessoas que receberam a delegação também podem contratar. No ato da posse, o servidor nomeado deverá comprovar o atendimento aos requisitos para provimento do cargo público, apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, apresentar declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública acumulável nos termos da Constituição Federal, especificando, quando for o caso, bem como declaração de turno e horário. Esse inciso terceiro, ele está se referindo àqueles cargos clássicos, professor ou médico ou técnico, que podem ser acumulados. Normalmente tem aquele conjunto, né? Professor e um técnico, médico e professor, médico técnico. Então, se for algum cargo que pode acumular, ele precisa fazer essa declaração no momento da posse. 4. Apresentar declaração de percepção de proventos de aposentadoria, especificando o cargo que lhes rendeu ensejo. Isso aqui é na hipótese de um ex-servidor que se aposentou, que recebe então a aposentadoria e está assumindo um novo cargo. Ele precisa também apresentar essa declaração. 5º, ser reputado apto ao exercício na junta médica oficial do município, ao que se refere ao artigo 24. Ou seja, o servidor ele precisa passar por uma análise de uma junta médica, um conjunto de médicos, que vai dizer se ele está apto ou não para assumir o cargo. Ok, mas quando efetivamente a posse acontece, a pessoa é chamada, vai lá, apresenta os documentos, tudo. Quando é que acontece de fato? É na hora que ela apresenta os documentos? A gente vai ver aqui no artigo 23. A posse dar-se-á com a assinatura pela autoridade competente e pelo empossado, ou seja, por aquelas pessoas que a gente viu antes, o prefeito ou o presidente da Câmara, e pelo empossado, ou seja, o candidato que está assumindo a vaga. Então, no respectivo termo, ou seja, no mesmo documento é assinado pelos dois, no qual deverão constar as atribuições, bem como a remissão aos deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Então, vai ter uma ficha ali dizendo o que o servidor precisa fazer e o que ele ganha assumindo esse cargo. A posse ela deve ocorrer até 30 dias da nomeação, ou seja, foi publicada ali a nomeação do candidato, ele tem até 30 dias para se apresentar. Aliás, para assinar aquele termo ali junto com o chefe correspondente. Ela pode ser dada por procuração, ou seja, a pessoa pode, se a pessoa não consegue ir fazer a posse ela própria, porque está viajando, está doente, enfim, ele pode pedir para um terceiro ir lá assinar por ele através de procuração, desde que tenha sido previamente comprovada a aptidão física e mental do servidor. Ou seja, o servidor ele passou lá por aquela análise da junta médica do município,
Ele foi declarado apto, então ele pode. Aqui é interessante a gente ver o seguinte, que pode ser por procuração, não precisa ser porque o servidor está doente, certo? Pode ser procuração por qualquer motivo. A única observação que eles colocam aqui é que a procuração ela só vai ter validade se for acompanhada de que o candidato tenha aptidão física e mental para assumir o cargo. E a prorrogação? A prorrogação, em se tratando de servidor em gozo de licença médica ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo da posse será contado do término do impedimento. Ou seja, suponha que você seja nomeado para um cargo e está em licença médica. Nesse caso, tu não vai poder assumir o cargo imediatamente. Então, é necessário esperar essa licença terminar para daí assumir efetivar a posse. Então, nós vimos que assumir o cargo começa-se com a nomeação, onde a gente chama o candidato, a posse, onde ele comprova atender os requisitos, e por fim nós temos o exercício. E o que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, é quando a pessoa efetivamente começa a trabalhar. O exercício ele precisa se dar até 5 dias depois da posse. Esse prazo ele pode ser prorrogado por um igual período a critério da autoridade competente para dar posse. Ou seja, é 5 dias, mas pode se estender por até 10, se o chefe do executivo ou legislativo, ou então alguma das autoridades delegadas, autorizar que se prorrogue, e é isso. Aqui eu fiz uma tabelinha para facilitar uma comparação entre posse e exercício. Aqui eu aproveito para mencionar que os estatutos eles são muito parecidos de município para município, mas esses detalhes que temos aqui costumam variar bastante de um para outro. Os prazos para posse e para exercício mudam bastante. Também a questão se é possível prorrogar ou se não é possível prorrogar, e se é possível fazer por procuração ou não é possível. Isso tudo costuma variar bastante nos municípios. Sempre quando forem ler algum estatuto, tomem bastante atenção nisso. E eu recomendo, faz uma tabelinha parecida que, comparando, é um pouquinho mais fácil de memorizar. Então, tá aqui as informações. O prazo para posse após a nomeação é de 30 dias e o exercício após a posse, o prazo é de 5. No caso de posse, só existe uma prorrogação se a pessoa tiver em licença médica. E nesse caso, a pessoa tem que tomar posse imediatamente após o fim da licença. Do exercício, é possível prorrogar, se for autorizado pela autoridade. E a procuração só é permitida no caso de posse. Tu não pode mandar alguém iniciar o exercício por ti. Isso é impossível. Então não dá para praticar o exercício por procuração. Parágrafo 3º. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto do parágrafo 1º. Aqui a gente faz uma comparação sobre a nomeação sem efeito. Veja só, se a pessoa ela é nomeada e não dá posse, aquele ato de nomeação ele é tornado sem efeito. O servidor não é exonerado por não ter tomado a posse. Porém, se ele for nomeado, fez a posse, mas não começou a trabalhar, não praticou o exercício no prazo previsto, naqueles 5 dias, ele é exonerado, ele perde o cargo. Parágrafo 4º. O servidor efetivo nomeado para cargo em comissão passará a ter exercício no dia da posse. Aqui é o caso de que é um servidor efetivo, ou seja, concursado, já está trabalhando, e então ele é nomeado para um cargo em comissão. Quando isso acontece, não é no prazo de 5 dias que ele vai tomar a posse, ou vai praticar o exercício, é imediatamente no dia da posse. Ele foi nomeado, é feita a posse, e então imediatamente ele já está em exercício no novo cargo. Enfim, falemos de exoneração. No nosso vídeo de provimento e vacância, nós falamos sobre exoneração quando falamos sobre demissão e também sobre acumular serviço ou outra função pública, não passar em estágio probatório.
mas nós não chegamos a falar com mais detalhes, por isso resolvi colocar alguma explicação a mais neste vídeo aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre exoneração é saber diferenciar ela da demissão. Na linguagem comum, exoneração seria a demissão, a pessoa sair do emprego. Mas no serviço público, demissão é um termo e exoneração é outra, e as duas coisas significam coisas diferentes. Para começo, demissão é sempre uma punição. A pessoa ela perde o emprego quando ela é demitida no serviço público. Já a exoneração, não, é quando a pessoa pede para sair do serviço público, se dá através da exoneração. Mas a pessoa também pode sair do serviço público por exoneração sem estar sendo necessariamente punida. Quando isso acontece? Quando ela não consegue cumprir o estágio probatório. Ela recebe uma série de más avaliações, não consegue melhorar, então ela é exonerada. Nesse caso, ela não está sendo punida porque não está efetivamente fazendo algo errado, ela simplesmente só não está conseguindo cumprir o mínimo para o cargo. A pessoa também pode ser exonerada naquele caso que a gente acabou de olhar, ela ser nomeada e não tomar posse, nesse caso ela também é exonerada. Ela pode ser exonerada para redução de pessoal por questões financeiras, quando tem um estado muito crítico na prefeitura, pode acontecer uma redução de pessoal. É muito difícil isso acontecer na prática, mas é uma das previsões legais, sim, de que se reduza o quadro de pessoal e que se exonere alguns cargos. Por fim, a pessoa também pode ser exonerada quando ela tem insuficiência de desempenho nas atribuições. Isso aqui é meio parecido com não cumprir ali o estágio probatório por não conseguir atingir os requisitos, quando a pessoa já foi efetivada. Nesse caso, são feitas avaliações de tempos em tempos para ver se a pessoa está tendo um bom desempenho no cargo. E caso ela não alcance esse desempenho mínimo, ela pode também ser exonerada. Então, essa história de que servidor público não pode perder emprego e que normalmente é alardeado por aí, não é verdade. Um servidor público, caso ele não cumpra bem o seu serviço, ele pode ser exonerado, só que sempre vai depender de ter um processo onde garanta para ele ampla defesa, para ele se defender e tentar se manter no emprego. A questão da garantia de ampla defesa, ela também serve no caso da demissão, que sempre vai acontecer mediante um processo administrativo, onde é que vão dizer do que o servidor é acusado e dar a chance para ele se defender. E lembrando, a demissão ela pode ser revertida por uma reintegração, ou seja, a pessoa entra na justiça e na justiça se define que o processo administrativo estava incorreto e por isso o servidor deve ser reintegrado. Ainda sobre a exoneração, nós temos dois parágrafos, que se referem ambos a cargo em comissão. No parágrafo 1º, nós temos ao ocupante de cargo em comissão exonerado de ofício, ou seja, exonerado pelo chefe, não a pedido, no curso do gozo de férias, de licença por acidente em serviço e de licença paternidade, será paga a remuneração correspondente durante o período pelo qual perdurar o direito assegurado neste estatuto. Ou seja, é possível demitir, sim, um cargo em comissão que esteja de férias, que esteja de licença por conta de acidente ou que esteja em licença paternidade. E a lei garante que ele receba o salário até o fim dessa licença. O parágrafo 2º ele é meio parecido, mas ele fala especificamente sobre a servidora gestante ocupante de cargo em comissão. Ela também pode ser exonerada, diferente da empregada no serviço privado, que não pode ser demitida enquanto está grávida. A servidora ocupante de cargo de comissão, ela pode ser exonerada desde que receba indenização correspondente aos valores que receberiam até 6 meses após o parto. Ou seja, a pessoa está grávida de 5 meses, então ela vai ter que receber o salário dos 4 últimos meses da gravidez, mais os 6 após o parto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês, que vocês estejam conseguindo progredir no estudo de vocês para cada vez mais se aproximar do seu sonho de assumir um cargo no serviço público.
Pedimos que dê o like, ajuda aí nós no canal, faça seu comentário, faça suas sugestões, tire suas dúvidas, tudo aí na área de comentário, lança para nós. E compartilha. Muito obrigado, até a próxima aula.